Já imaginou o Chapolin na batalha final de Vingadores Ultimato? Isso logicamente não aconteceu, e se você visse um vídeo com isso, provavelmente ia achar que é um meme. Mas e se eu dissesse que isso não é tão longe da realidade assim? Ainda mais quando a gente pensa que Vingadores Guerras Secretas está perto de acontecer e que a Marvel tem o Chapolin. Mas essa é a história mais complexa do que parece. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e quando Stan Lee com Steve Ditko criou o Quarteto Fantástico, ele queria trazer aquele mundo de fantasia mais pra perto da gente, do nosso dia a dia, com heróis resolvendo os problemas do mundo, mas que no final das contas eram uma família comum, apesar de ter superpoderes. Com o Homem-Aranha, ele colocou um adolescente fantasiado para resolver os problemas da cidade, mas que no fim do dia também tinha contas para pagar. Tinha uma tia idosa para ajudar e vários problemas pessoais para resolver. Com os X-Men e os mutantes não foi diferente. O Stan Lee levou o nosso olhar para as minorias, para os diferentes e todos aqueles que são julgados e odiados apenas por não serem iguais ao que as pessoas estão acostumadas a ser. Essas representações a gente sempre encontrou nos quadrinhos da Marvel e da DC com mais ou menos intensidade em uma ou outra história, mas com a certeza de que estão ali para nos inspirar a sermos pessoas melhores. Em paralelo a isso, também existe uma geração que cresceu assistindo na TV um herói atrapalhado chamado de Chapolin Colorado. Você lembra? Nesse universo de alienígenas que conseguem levantar prédios, deuses heróis de outras culturas e ricaços com diversos aparatos tecnológicos, o Chapolin Colorado parece ser um herói simplesmente normal. Até por ter sido criado como uma sátira aos heróis americanos, os poderes do Chapolin não se equiparam aos poderes dos heróis mais famosos. Por exemplo, ele até consegue detectar o perigo, mas nada que possa se comparar ao Sentido Aranha. Ele tem a marreta biônica, mas que não faz ele voar nem gerar raios. Ele consegue encolher, mas não fica super forte que nem um Homem-Formiga. E contrário do Tony Stark, ele não possui um tostão furado no bolso para investir em um traje blindado. Nem é genial também não, tá? Mesmo assim, e apesar das fraquezas e da covardia, Chapolin Colorado tem algo incrível, um grande coração. Uma qualidade que o seu criador, Roberto Gomes Bolanhos, o Chespirito, dizia que o tornava assim um verdadeiro herói. E é por isso que não é de se espantar que, apesar das suas características nada vantajosas, a Marvel tenha decidido ser dona do Chapolin, ou quase isso. Basicamente, a Marvel criou seu próprio Chapolin, descaradamente, apesar de tentar disfarçar, de tentar mudar o nome, a sua origem não nega. E esse personagem, que é o Chapolin da Marvel, já lutou do lado da Miss Marvel, a Kamala Khan, do Miles Morales e tem uma história muito interessante que você precisa conhecer porque ainda pode ser adaptada para os cinemas ou para séries do universo cinematográfico da Marvel. Por isso, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, porque eu vou explicar isso tudo agora. E se você já faz parte da família Loquia, meu muito obrigado, meu grande abraço e vamos falar sobre o Chapolin. De cara, pode parecer um personagem totalmente diferente, mas quanto mais a gente se aprofunda na história e no visual, nós vamos ver que a homenagem é forte aí. Fernanda Rodrigues é o nome da super-heroína conhecida como Gafanhoto Vermelho, que sim, foi batizada a partir do mesmo inseto que batizou o Chapolin Colorado. Acontece que na mitologia da Marvel, e isso é até interessante porque não se tem tanta mitologia sobre o passado do Chapolin na série original, mas aqui na Marvel é explicado que os ancestrais da Fernanda faziam parte da Irmandade dos Gafanhotos, que eram na verdade protetores dos viajantes e tribos mexicanas. Por isso, eles construíram a armadura como um símbolo dessa causa, para proteger os nômades, pobres e fugitivos. Só que essa armadura era para ser passada de geração em geração para o filho primogênito da família, que deveria se chamar Fernando em homenagem ao rei da Espanha. Porém, a mãe da Fernanda acaba morrendo antes de dar à luz a um menino, que seria o herdeiro legítimo da armadura, sobrando então para a Fernanda Rodrigues assumir o manto e já ter muitos desafios por causa disso. A primeira coisa que ela faz são modificações na armadura, estudando por conta própria
vários assuntos da área tecnológica, como exoesqueleto, por exemplo, para atualizar a armadura, o que deu ao traje super força e a habilidade de dar grandes saltos. Mas assim como seus ancestrais, Fernanda tem a capacidade de controlar insetos, uma habilidade que ela ainda não controla muito bem e acha um pouco ridículo. Mas é até um pouco parecida com a habilidade do Homem-Formiga de controlar formigas e que já se mostrou muito útil em várias situações. Falando no uniforme, o traje do Gafanhoto Vermelho, assim como do Chapolin Colorado, tem as cores vermelho e amarelo, com um coração enorme estampado no peito, além das anteninhas de vinil que captam sinais de perigo. Toda a inspiração para o visual veio das mãos do ilustrador Humberto Ramos, que também é mexicano, assim como o Chapolin e os ancestrais da Fernanda. E lógico, ele também é um grande fã do X-Pirito e na época era o desenhista dos quadrinhos Os Campeões, uma super equipe de jovens heróis, da qual o Miles Morales e a Miss Marvel faziam parte. Daí, em determinado momento, quando a Marvel pediu para a equipe criativa dos Campeões criar um personagem com origem e herança latino-americana, Humberto Ramos contou para ele sobre o Chapolin Colorado e sugeriu que o novo personagem fizesse uma homenagem a ele. Isso tinha tudo a ver com a proposta da equipe dos Campeões, que buscava diversificar na composição étnica, trazendo para perto heróis como o Hulk, Amadeus Cho e a própria Fernanda Rodrigues, que foi introduzida aí, a Gafanhoto Vermelho. Inclusive, a intenção da Marvel fazer o seu próprio Chapolin era tão evidente com essa homenagem, que na época o quadrinista Humberto Ramos comunicou essa homenagem para a filha do X-Pirito, a Paulina Gomes Fernandes, que aceitou bem a ideia. E ele disse: "Conversei com a Marvel e depois fui falar com a Paulina Gomes Fernandes. Deixe-me ser claro, isso é uma homenagem ao trabalho de X-Pirito, é um tributo, uma manifestação de amor ao México. É importante mostrar que essa equipe dos Campeões conversa com todas as diferentes culturas, línguas e raças." Com isso tudo definido, o Gafanhoto Vermelho estreou na edição número 9 dos Campeões em 2017. Que foi a sua primeira missão, perseguindo um garoto que está sendo procurado pela mãe. Ela acaba encontrando e conhecendo Vivian Vision, a filha do Visão, e juntas acabam com um esquema de tráfico de crianças e fabricação de drogas. Vivian gostou tanto da atuação da garota em ajudar os mais necessitados que fez dela um membro honorário dos Campeões, o que poderia já ser o início de um futuro brilhante para o Chapolin da Marvel. Porém, na história dos quadrinhos, depois que o governo aprovou a Lei de Kamala, que proibia indivíduos com menos de 21 anos de idade de serem super-heróis, a Gafanhoto Vermelho nunca mais teve um papel mais relevante nos quadrinhos. E em outras aparições bem menores que ela fez, até o seu uniforme mudou, se afastando um pouco da aparência do Chapolin clássico e se aproximando mais do uniforme de um Kamen Rider, que são aqueles heróis em live action japoneses. Só as cores dela e o cachecol, que pertenciam à sua avó, permaneceram. Ou seja, é como se a Marvel estivesse tentando se distanciar da inspiração original, que era o Chapolin, para tentar, sei lá, eu vou teorizar melhor sobre isso daqui a pouco, tá? O que pode ser uma coisa boa. Porque, olha, na verdade, a personagem foi apresentada inicialmente com o nome Fernanda Ramírez, mas a pedido do próprio Humberto Ramos, quando deixou os quadrinhos dos Campeões, o sobrenome da Fernanda foi alterado para Rodrigues, e o adjetivo vermelho foi tirado do seu nome de heroína, ficando agora conhecida apenas como Gafanhoto. O que pode deixar até um pouco confuso, porque existe um vilão antigo da Marvel chamado de Gafanhoto. Esse seria o Dr. August Hopper, um geneticista que veste uma roupa ridícula de gafanhoto, sendo também um especialista em desenvolver pesticidas e fazer mutações em insetos. Então parece que todas as notícias são ruins. A Marvel apresentou um Chapolin nas suas páginas, que poderia muito bem ser quase como se fosse uma espécie de versão alternativa do Chapolin da série, mesmo que extraoficialmente, tá, gente? Que oficialmente a Gafanhoto Vermelho era simplesmente uma homenagem, mas não deixa de ser na cara ali o Chapolin da Marvel. Só que com o tempo foram deixando a personagem cada vez menos parecida com o Chapolin e dando a ela cada vez menos espaço. Então, só notícia ruim, certo? Errado. Se a gente quiser ser esperançoso, isso pode ser bom, porque se a Marvel tentou diferenciar
a personagem cada vez mais da sua origem, ou seja, do Chapolin, é porque talvez a Marvel esteja evitando ter conflitos de direitos autorais entre a sua personagem e o Chapolin original. Daí, não queira deixar dúvidas, que a Gafanhoto e o Chapolin são personagens completamente diferentes. E se a Marvel teve esse esforço de diferenciar a Gafanhoto do Chapolin nos quadrinhos, é porque talvez, e isso sou apenas eu teorizando, tá? Já estivesse se resguardando para usos futuros dessa personagem. Para quando ela aparecer de novo, eles poderiam usar a Gafanhoto tranquilos, de que não correm risco de tomar processo de ninguém relacionado ao Chapolin. E o que isso tem a ver com os cinemas? Como todos sabem, a Marvel tem adaptado para o UCM cada vez mais personagens que representam outras etnias pelo mundo, saindo do padrão norte-americano. Shang-Chi é um bom exemplo, que era um personagem, aliás, bem bem secundário da Marvel, mas ganhou um filme próprio que fez bastante sucesso. Cavaleiro da Lua é um outro personagem que explorou o Egito, outra parte do mundo. A Miss Marvel também é um excelente exemplo, personagem que fora totalmente do padrão americano de super-herói. O próprio Namor foi adaptado para ter uma etnia latina. Portanto, não é insano pensar que se eventualmente a Marvel precisar usar mais heróis latinos em alguma produção, ela possa procurar a Gafanhoto do seu catálogo de personagens prontinhos. E nós sabemos que a Gafanhoto é secretamente o Chapolin que a Marvel tem. E mais, lembra que a Gafanhoto Vermelho originalmente foi criada para os Campeões, que é uma equipe de jovens heróis. E nós temos visto que no universo cinematográfico da Marvel, tem cada vez mais heróis jovens surgindo e muitos rumores circulam aí, muitas teorias também, de que os Jovens Vingadores podem ser formados. Seria sim muito interessante ver mais e mais heróis jovens aparecendo e novas equipes desses heróis se formando. Mais possibilidades para Gafanhoto aparecer também. Será que com Vingadores Guerras Secretas fechando a fase 6 da Marvel e tendo a necessidade de apresentar o máximo possível de heróis, nós poderíamos ver a Gafanhoto como uma nova heroína nessa leva? Ou, mesmo que não na fase 6, haveria a possibilidade da Marvel trazer a Gafanhoto pro universo cinematográfico como um todo? Só de saber que ter uma versão de Chapolin no universo cinematográfico da Marvel é possível, já me deixa muito feliz. Comenta aqui o que você acha disso tudo. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.